Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, dessa vez o quadro Vale a Pena. Aquele onde eu coloco um pouco mais da minha opinião pessoal sobre um veículo. E a gente só traz carros para esse quadro que já passaram em avaliações completas no canal. Inclusive, a oportunidade agora é com a picape Hilux. Incontestavelmente, uma campeã de vendas. Aliás, no acumulado aí de 2022, é a líder disparado aí no segmento de picapes médias. Pois bem, pessoal, essa picape aqui já passou inclusive em vários comparativos. A gente sabe que ela é uma referência, mas também tem um outro detalhe, né? Ela custa bem caro. E é justamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo do quadro Vale a Pena. Aqui temos a versão SRX, uma abaixo da topo de linha, que seria a GRS, que ali não tem muita diferença técnica, apenas detalhes mais visuais. De toda forma, temos uma picape muito legal e vou mostrar detalhes para vocês. Essa picape que vocês estão vendo aqui no vídeo é modelo 2021. Ela faz parte aí da frota de imprensa da Toyota. A gente já sabe que existe o modelo 2022 nas concessionárias, que teve pequenas mudanças. Uma delas é o sistema de câmera 360 graus. Então, quando a gente vem no modelo 2022, aqui na frente tem uma câmera aqui, mais as câmeras sob os espelhos laterais, que dá aquela imagem bird view na hora que você vai fazer a manobra. E também tem um outro detalhe, a 2022 já tem ar-condicionado digital e automático de dupla zona. De resto, as picapes são exatamente iguais. Então a gente só está destacando isso para vocês, porque nós vamos considerar como se essa fosse aqui 2022. Olhando a picape aqui na frente, fazendo uma análise do ponto de vista tecnológico, essa picape está bem avançada. Começando pelo farol, por quê? Temos aí um conjunto totalmente iluminado em LED. Tem a assinatura de lanterna, luz de rodagem diurna, farol baixo, farol alto também iluminado em LED e até mesmo luz de pisca em LED. E olha só, farol auxiliar embaixo também iluminado em LED. Então tá bem atualizada nesse sentido. E tem mais, olha, atrás desse símbolo da Toyota existe um radar frontal. Esse radar trabalha em conjunto com aquela câmera ali no para-brisa. Então, essa picape aqui tem sistemas de assistência à condução completos. Eu estou destacando isso porque existem picapes que não oferecem e algumas que oferecem e não é tão completo quanto esse. Aqui na motorização tem bastante coisa legal para contar sobre a Hilux. Começando pelo fato dela já ter aí algum tempo um motor 2.8 litros turbo diesel. Esse motor associado sempre aí a uma transmissão automática de 6 marchas. Mas olha a curiosidade. Na linha 2020, esse motor produzia 177 cavalos de potência máxima e 45,9 kgfm. Não impressionava muito naquela época, só que aí o motor ganhou um upgrade. E hoje ele tem aí 204 cavalos, estando aí entre os mais potentes das picapes médias e um torque bem expressivo, 50,9 kgfm. Inclusive, nos comparativos que a gente fez na prova de 0 a 100, a Hilux fez aí um 0 a 100 na casa de 10 segundos, o que mostra que o desempenho ficou bem interessante nessa picape. Esse aumento de potência se deu por uma reprogramação eletrônica do motor. Segundo a Toyota, não teve alterações mecânicas. E tem mais outra curiosidade, por quê? Essa versão é SRX, mas existe a versão GRS, que é aquela versão Gazoo Racing. E naquela versão, na linha atual 2022, esse motor ainda tem mais potência. Ele vai a 224 cavalos e 55 kgfm de torque. Segundo informações que eu tenho, tudo isso é reprogramação eletrônica. Agora, o que a gente não tem, porque a Toyota não divulga, é o quanto que a GRS é mais eficiente que essa em 0 a 100, porque a Toyota não solta esses números oficialmente. Agora, tem um ponto aqui que não agrada muito. E a gente consegue ver isso nessa peça aqui, ó. Reservatório do óleo da direção hidráulica. Eu estou destacando isso porque a gente já tem picapes médias com a direção totalmente elétrica, que só traz vantagens sobre a direção hidráulica. Para começar, a direção elétrica ela é mais leve do que a hidráulica. Segundo motivo, a elétrica ela vai pendurada na bateria de 12 volts, enquanto a hidráulica vai pendurada ali num compressor que está ligado ao motor. Então, a direção hidráulica, além de roubar potência do motor, também aumenta o consumo, diminuindo o conforto.
Então eu não entendi por que a Toyota fez tantas melhorias aqui na picape, mas não incluiu, por exemplo, uma direção com assistência elétrica. Agora tem um ponto bastante positivo aqui na Hilux. Quando a gente vem aqui no bocal de abastecimento, a gente tem aqui a entrada do diesel. Mas se estão sentindo falta de alguma coisa, como por exemplo, aquele segundo tanque de abastecimento de ar lá, vocês podem até ver, ó, tem aqui o formato para ser implementado. Mas o fato é que nem nessa que é 2021 e nem na 2022 no Brasil existe o tanque de ar lá. Segundo informações, essa picape consegue atender às normas do Proconv em matéria de emissões sem a utilização do ar. Ela tem aí o filtro de partículas, mas não tem a necessidade do ar. Como a gente vê aqui no bocal, possivelmente, talvez em outros mercados exista esse tanque ou em algum momento será implementado, mas na linha 2022 no Brasil não tem isso, que deixa muito mais cômodo para o usuário comum. A Hilux tem uma construção bastante tradicional, a começar do fato dela ser uma picape média, onde você tem um chassi embaixo e uma cabine que vai montada sobre esse chassi. Mas o tradicionalismo dela, a gente consegue ver aqui na parte traseira. Vou começar pela questão da suspensão, porque ela usa como elemento elástico o feixe de molas, solução aí bastante parecida àquela utilizada, por exemplo, em caminhões. A gente já sabe que o feixe de molas não é a melhor solução, nem no que diz respeito a conforto ou estabilidade, mas ele é bastante indicado quando o assunto é durabilidade e resistência. A gente tem picape média com mola helicoidal, mas a gente sabe que a mola helicoidal não vai ter a mesma resistência do feixe de mola. Muita gente costuma dizer que o feixe de mola é lifetime, ou seja, ele dura o tempo de vida da picape. Praticamente você nunca dá manutenção nesse sistema. Então, para quem vai carregar carga pesada, essa é uma solução melhor. Outra solução bem tradicional da picape é o sistema de freio. Lá na frente é freio a disco, mas aqui atrás, olha só, é o sistema de freio a tambor. A gente sabe que o freio a tambor não é tão eficiente para frenagens sucessivas de alta velocidade quanto o freio a disco. Entretanto, ele tem algumas vantagens. Para começar, na hora de fazer a manutenção, é bem mais barato do que o freio a disco. E outro detalhe, quando você vai para o 4x4 pesado, aquele negócio de passar picape em lama, nessas situações mais difíceis, aí sim o freio a tambor consegue ser mais eficiente do que o freio a disco, já que o elemento que freia não fica exposto ali à água e lama. Então, a gente vê uma aplicação aqui da Hilux muito mais tradicional para essas aplicações de uso mais pesado. Sempre que a gente pensa picape Hilux, a gente associa a um uso fora de estrada. Pois bem, nessa daqui temos um pneu que não é exatamente o mais indicado para o uso off-road. O desenho dele e até o tipo dele é para um pneu mais on-road. Entretanto, quando a gente olha a medida do pneu, a gente consegue ver que ele vai ter um desempenho relativamente bom no fora de estrada. Por quê? A gente tem um pneu 2,65 de largura, aro 18 polegadas, então não é um aro tão grande, mas o X da questão é aqui, é o perfil 60. Vocês vão encontrar no mercado picapes que têm pneus de perfis mais baixos, né? E isso é problemático no fora de estrada, porque quando você vai atacar ali uma pedra, uma tora, vai subir um degrau, o pneu de perfil baixo, a chance dele ser danificado nessa situação é muito alta. Já esse pneu que tem esse ombro maior aqui, ele vai melhor no fora de estrada. O que falta aqui, porém, é um pneu mais todo terreno que vai dar um grip melhor nessa situação de terra ou até mesmo areia. Aqui atrás a gente encontra 4 sensores de estacionamento e mais a câmera de ré aqui para manobras. Agora, algumas coisas que não dá para entender muito bem. Quando a gente vem aqui na lanterna, essa iluminação que vocês estão vendo aqui é a luz de lanterna, iluminada em LED. Aqui embaixo você tem a luz de ré, também iluminada em LED. E mesmo essa luz aqui, parecendo que é um refletor convencional, tem uma iluminação em LED. Então é um LED que fica ali no meio que usa o refletor convencional. Agora, por que a Toyota colocou LED em quase tudo e deixou a luz de pisca incandescente? Dá para entender isso? Eu, por exemplo, não consegui entender. Quem já não escutou aquela brincadeira, né? Raiz versus Nutella. Pois bem, aqui nós temos uma picape raiz. Raiz até demais, principalmente quando você abre a tampa aqui da caçamba, porque olha, ela simplesmente despenca. Eu estou destacando isso, pessoal, porque hoje a maioria das picapes médias já tem um sistema de amortecimento para abertura da tampa, né? Então quando você vai abrir a tampa, não é esse peso todo e a tampa não despenca. Ah, mas picape é para trabalho. Mas ter aqui um auxíliozinho poderia ser interessante, ainda mais pela faixa de preço
que custa aqui a Hilux. Já a caçamba tá tudo aí dentro da normalidade, até mesmo quando compara aí com as principais concorrentes. Primeiro, a gente já está vendo aqui que a picape vem com o protetor de caçamba, elemento importante para quando você vai carregar coisas que podem arranhar a pintura da picape. Também conseguimos observar ganchos nas laterais para você poder fazer a amarração de carga, isso também ajuda. Capacidade dessa caçamba aí em torno de 1.000 litros e capacidade de carga homologada de 1.000 quilos. E a gente também está vendo aqui a capota marítima, que ajuda a proteger parcialmente as coisas aqui dentro. O pessoal sempre pergunta, mas essa capota evita a entrada de água e poeira? Eu já vou responder, não, nem nessa e nem nas outras. Mesmo a gente falando aí de uma picape que normalmente é para uma aplicação de trabalho, a gente vê algumas coisas que tratam bem o motorista. Ó, banco aqui, ajuste elétrico, e você tem vários ajustes, como vocês estão vendo. É bem verdade que faltou aqui uma posiçãozinha de memória, mas olha só, volante, por exemplo, você tem ajuste de profundidade, que nem sempre você encontra em picape, e ajuste de altura, o que deixa uma posição bastante confortável. Outra coisa legal é esse porta-latas aqui que fica na saída do ar. Então você tem uma bebida e liga aí o ar-condicionado na posição mais fria, você consegue manter a bebida fresca. Não vai gelar, mas vai manter fresca. E para fechar com chave de ouro, essa versão aqui tem ventilação nos bancos dianteiros, tanto do motorista como o passageiro, e você ainda consegue escolher diferentes níveis. E no banco traseiro? Tem coisas legais. Então a gente tem a alça de segurança aqui no teto, tem esses ganchinhos aqui atrás para você poder pendurar as coisas. Você tem aqui no banco, olha que legal, são ganchinhos pequenininhos para você poder pendurar bolsas, evitar que elas fiquem rolando. Tem até mesmo saída de ar-condicionado para o banco traseiro e também o descansa-braço aqui com 2 porta-latas. Então os recursos são bons. Aí você vai perguntar, mas e o conforto? Bom, esse não é tão legal assim. Vocês estão vendo aqui, ó, com o banco dianteiro ajustado para uma pessoa aí de 1,80 m aproximadamente, meu joelho já está quase encostando. E quando eu sento aqui, é a posição mais confortável? Não. Eu já sentei em picape média, que tem uma melhor inclinação no banco traseiro e até mesmo uma melhor disposição das pernas. Quem vai aqui no passageiro também tem algumas coisas legais a serem destacadas, como por exemplo, olha que legal, esse porta-luva superior aqui, que inclusive essa gradinha que você vê aqui do lado é para liberar ou não a saída do ar-condicionado para esse compartimento. Então você consegue manter coisas como chocolate aqui dentro sem derreter. Você também tem o porta-luvas, que aí é o tradicional, e a gente vê mais porta-objetos, né? Então temos aqui na frente 2 porta-latas, esse daqui, o descansa-braço. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque olha só, existe uma tomada aqui de 220 volts, com potência máxima de 100 watts. O único problema é que é uma tomada de padrão argentino. Você tem que colocar um adaptador para conseguir ligar os seus equipamentos brasileiros. E para a parte prática de condução, a gente voltou aqui na belíssima Fazenda Coronel Jacinto, que fica aqui na região de Bragança Paulista. Aliás, ambiente que a gente já usou várias vezes em vídeos de 4x4. E como a gente teve que fazer uma viagem de Itu até aqui, a gente já aproveitou para fazer uma média de consumo aqui com a picape Hilux. Pois bem, pessoal, viagem de 150 km, prioritariamente rodovia, mas a gente pegou trânsito. Pegou trânsito passando na cidade de Itatiba, também pegou um pouquinho de trânsito ali nas rodovias que ficam ali perto de Jundiaí pelo horário que a gente veio, ou seja, moral da história, o circuito ficou relativamente misto. E olha só, nesses 150 km ela fez 13 km por litro, que é uma média boa. Porque quando a gente olha o histórico do computador de bordo, a gente sabe que essa picape aqui faz uma média entre 10 e 11 km por litro, sempre em circuito misto. Bom pessoal, agora eu vou fazer aqui um teste de 4x4 com a Hilux, mas a gente vai tentar levar ela no limite. E mais uma vez eu tô aqui com o meu grande amigo Luiz Carquejo ali na frente, que vai dar uma série de dicas pra gente. Não é um 4x4 radical, tá pessoal? O que a gente vai fazer aqui é buscar o limite do carro e mostrar como usa as coisas, não é isso, Luiz? Exatamente, Jorge. Primeiro, obrigado pelo convite, uma alegria estar de novo com vocês aqui, pra gente falar um pouquinho hoje da Toyota Hilux. E a ideia é isso que você falou, vamos mostrar até onde ela vai, que recursos a gente tem, como funciona, como não funciona, para o pessoal poder conhecer. Bom, vamos lá, Luiz. A gente vai começar então em 4x2, porque o objetivo aqui do vídeo vai ser realmente a gente mostrar como o carro tem um limite e até que momento que você usa os recursos, né? Onde é que você vai me colocar primeiro, Luiz? Fazer uma primeira travessia de um barrinho, vamos aproveitar que a pista está um pouco molhada, vamos botar ela no barrinho para ver como é que ela se comporta. Então, logo aqui adiante, ó, vem comigo aqui.
O Luiz está orientando aí o caminho. A gente já vê que o barrinho ali já tá meio mole, né? Então vamos lá, vamos ver, fazer ela escorregar aqui, né, Luiz? Exatamente, é isso aí. Vamos ver o que acontece, ó. O barro tá bem fofinho, tá uma camada fina, mas tá bem fofinho, ó. Percebe que ela já tá querendo patinar, os pneus já encheram bem de barro. E aí você tá com a situação qual agora? As rodas traseiras estão patinando, o controle eletrônico de tração tenta fazer o melhor possível, que é fazer as rodas trabalharem. Mas chega um momento como aí agora, que meio que ele não consegue fazer milagre. O pneu tá carregado de barro, e por mais que ele tente tracionar, já não tem mais tração. O que a gente precisa aí agora? Tração 4x4. Aqui é uma situação, Luiz, que se eu desligar o controle de estabilidade e tração, ela sai ou não? Na verdade é o seguinte, quando você desligar o controle de estabilidade e tração, ele vai permitir mais giro nas rodas. Eventualmente, com mais giro nas rodas, pode até ser que ela consiga se movimentar. Podemos testar. Vamos lá então, vou desligar aqui, ó. Já acendeu as luzes no painel, o Auto LSD tá aceso, o programa de estabilidade tá desligado, tração, vamos acelerar, vamos ver. Aí, você vê que ela tenta se mexer, ela tem mais giro nas rodas, mas continua com muita dificuldade. Se ganhar embalo, ela vai sair. Então essa é uma situação que, se eu não tiver com o controle de estabilidade e insistir, pode dar certo. Por conta de você ganhar mais giro nas rodas e mais potência, né? Porque o controle de tração e estabilidade, ao mesmo tempo que ele tenta jogar a força entre as rodas, ele limita muito a força que ela chega nas rodas, né? Então, por isso que com ele desligado você conseguiu mais giro, e esse giro maior conseguiu tirar o carro do lugar. Agora, é bom lembrar que esse barrinho está com uma camada fina. Se fosse uma camada grossa, a tendência era você cavucar e talvez atolar até pior. Olha aí que dica legal. Qual que é o nosso próximo obstáculo, Luiz? Agora a gente vai fazer a subida aqui, ó, do King. Então a gente vai dar uma manobrada no carro e vamos ver como é que ela se comporta, inclusive com os pneus carregados de barro agora, né, que faz bastante diferença também. Lembrando, hein, pessoal, tô aqui no 4x2. Deixa eu manobrar aqui a picape pra gente tentar subir o King no 4x2 com o barro nas rodas. Vamos ver. É isso aí, você vê que você já tá patinando bastante, né? Ó, mal começou a subir, né? Você tá com o controle de estabilidade ligado ou desligado? Parece que tá desligado, né? Não, ele tá ligado, tá piscando tudo amarelo aqui dentro. Então, melhor ainda. Então o que está acontecendo? Ele está tentando transferir entre as rodas e mesmo assim não consegue, né? Aí podemos de novo desligar o controle para ver qual é o comportamento do carro. Mas você veja que também agora o pneu já deu uma boa limpada, hein? Eu desliguei agora o controle de estabilidade. Então, aqui aconteceu agora. Você está com um degrauzinho aqui que está com um pouco de barro e você está patinando e já está no limite dos pneus, digamos assim. Talvez insistindo, embalando, tal, você consiga. Mas veja a diferença agora. Liga o 4x4, o carro sai de imediato. Então, ligando aqui o 4x4 alto, né? Tem a luzinha ali no painel que dá a indicação da tração, se ela tá ativa. Já ativou e aí ficou fácil. Nem patina, né? A tração 4x4 é para isso, né? Você ganhou muito mais capacidade de aderência na hora que você ligou a tração 4x4. Bom, vou voltar pro 4x2, que a gente vai passar ali na curvinha que normalmente ela tá cheia de água. Hoje ela não tá, né, Luiz? Porque na verdade ali às vezes acumula, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um pouquinho de barro lá que não secou, aí secou tudo. Tem um barrinho bem pequeno aí. Tá aqui no 4x2 e eu liguei o programa de estabilidade, ó. Já era, né? Já ficou no 4x2. Tentando transferir, mas assim, fica patinando no barro, né? Vamos ver pra frente e pra trás se vai, peraí, vamos lá. Com o programa de estabilidade você vê que você perde bastante do carro, né? Você não tem muito controle dele. Estamos aqui em 4x2, Luiz. Continua 4x2 então, né? Nessa nossa ideia de tentar buscar onde as coisas funcionam, onde a gente estaciona os recursos e tal. Aqui é uma parte bem tranquila da pista, né? Na verdade é mais para mostrar vão livre do solo, ângulo de ataque e tal. Mas ó, como o pneu tá carregado de barro, como tudo sofre, né? Você insiste um pouquinho, ele vai, né? Agora ele tem umas toras. Onde é que eu paro aqui no meio pra gente tentar levar no limite, Luiz? Se você sentir que as rodas estão calçadas pelas toras, dá uma parada. Aí vamos ver como é que ela se comporta. Pode um pouquinho mais pra frente. Já ficou no primeiro, ó.
Já ficou no primeiro, Baé. Vamos lá. Então, aqui 4x2 com programa de estabilidade. Vamos insistir, vamos ver se vai. Olha lá, as rodas traseiras estão patinando, mas não consegue achar a aderência, né? Ela fica trocando de um lado para o outro, mas não consegue achar a aderência. Vou desligar o programa de estabilidade. Vamos ver se vai assim. Você vai ter mais giro, mas acho que ela vai ficar patinando, porque o pneu tá meio carregado, tá calçado. Vai ficar patinando, ó. Tá até levantando fumaça já. Aqui não tem jeito, é o 4x4 alto, né? Bora lá, é pra isso que ele existe. Quando liga o 4x4 fica tudo mais fácil, né, Luiz? Você simplesmente dobra a capacidade de tração do carro, né? Então é outro carro, né? Por isso que os carros 4x4 têm essa vantagem ao andar em terrenos ruins. E agora, qual vai ser o desafio, Luiz? Começar a brincar de torcer esse carro aí, Jorge? Bora lá. Inclinação lateral, então? Isso, nessa que eu já tô chegando aqui. Aí, mas a gente vai dificultar um pouquinho. Então você vem meio pela sua direita, mais ou menos aqui onde eu tô, você vai fazer um desenho em diagonal para abordar ela torcendo o carro aqui, torcer na entrada da inclinação lateral, torcer um pouquinho o carro, pra gente dificultar a vida dela. 4x2 para ficar mais legal, certo? É isso aí, naquele conceito da gente buscar os limites de cada situação. Ok, então ela já está em 4x2 com controle de estabilidade ou sem, Luiz? Vamos normal, como se estivesse usando com tudo ligado aí. Então controle de estabilidade ligado e 4x2. Vem um pouquinho mais para sua direita. Isso, um pouquinho mais. Agora começa a jogar para a esquerda. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, tem toda aqui uma técnica para buscar o limite. A gente sabe que a picape passa. O que a gente quer saber é onde usa o que e como. Vai seguindo, Luiz? Subindo, pode manter assim, vai subindo. Aí, o que aconteceu? A sua roda traseira esquerda perdeu a aderência com o chão. Então, conforme você tentar acelerar, ele vai transferir para essa roda direita que está no chão. Mas como ele corta muito do motor, o movimento é lento, né? Vem vindo mais, vamos ver. Vamos ver. Venha. Isso. Pode vir, pode vir. Ela sofre, sofre muito, né? E aí, se você desligar, podemos até fazer o teste, se você desligar o controle de estabilidade e tração, não vai resolver muita coisa, porque ele vai jogar a força toda na roda que está sem aderência. Então não vai resolver muita coisa. Vai girar mais a roda, mas sem aderência. Então aqui é uma típica situação que sem o 4x4, muito difícil a gente sair daí. Então bora lá, vamos ligar o 4x4 para mostrar como resolve o problema. Ligou o 4x4 meio que na hora, né, Luiz? Do barro no pneu, mas você consegue ter toda a aderência a transpor. Ó. Não tem nem meio de comparação de uma situação com a outra. Foi tranquilo aqui com o 4x4. E agora, qual que é o desafio? A gente vai direto, virar tudo à direita aqui, vamos fazer uma pequena transposição. Deixa eu me posicionar lá. Só segura um pouquinho. 4x2 ou 4x4? Vem bem nessa linha aqui. 4x2 ou 4x4? A nossa ideia é de testar até onde vai. 4x2, controle de tração e estabilidade ligado. Então, pera aí. Vamos ver se a tração já desengatou. Tração já desengatou. E o programa de estabilidade acionado. Um pouquinho mais para sua esquerda. E pode. Agora a linha e vem. Acho que já não vai mais nada, Luiz. Volante um pouquinho para sua esquerda. Mas é isso, olha como ela sofre, né? O programa de estabilidade fica piscando amarelo aqui dentro, pisca tudo. Deu conta, hein? E foi, né? Foi. Porque é o tal negócio, né? Ele ficou jogando de uma roda para outra e aí achou aderência e conseguiu fazer a transposição. Nem precisamos então do 4x4. E agora, qual que é a aventura? Agora a gente vai reto aqui, lá na grama, e você contorna à direita, vamos na caixa de ovos. Novamente 4x2 e programa de estabilidade acionado, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos posicionar ela. Você acha que passa ou não passa, Luiz? Aqui ela vai passar. A caixa de ovos aqui não é muito profunda, né? E a Hilux tem uma boa capacidade de articulação, principalmente do eixo traseiro. Então ela consegue achar o solo. Mas é bem devagarzinho, vamos dificultar a vida dela. Quanto mais devagar aí, mais difícil pro carro passar.
Aqui já começou o pisca-pisca aqui no painel, mas tá indo. Aí, porque ela tem a capacidade de jogar a força na roda que tem aderência, então ela sofre, mas consegue transferir. É, tá indo com 4x2, tá indo com o default dela, né? Exatamente. E as imagens mostram bem, a roda que está começando a patinar, ela segura e transfere para outra. Pode jogar mais para sua direita. E aí ela consegue ir. A gente consegue ver que a Hilux tem uma capacidade off-road muito boa, mesmo no 4x2, né, Luiz? Por conta dessas características que eu te falei, ela articula bem o eixo, o controle de tração e estabilidade faz muita diferença, né? E aí, a hora que bota o 4x4, então, aí fica bom demais. Agora é a transposição de água, Jorge. Bom, por segurança já liga o 4x4, correto? É, porque aqui a gente tem que considerar o seguinte, a gente está falando de um terreno difícil, né? Então, mesmo que ela tenha a capacidade de passar em 4x2, a recomendação nesse tipo de situação é o 4x4 para você fazer com segurança, porque dentro da água, descobrir que lá dentro não deu é muito ruim, né? Então, na água a gente sempre tenta ir com os recursos adequados. Então, no nosso caso aqui, como a travessia não é tão longa e nem tão profunda, basta o 4x4 alto. Mas numa situação de mais água, ou um pouco de correnteza, ou nível mais profundo, até a reduzida é recomendada. Olha que dica preciosa, hein, Luiz? Pessoal aí, para saber como usar as picapes. Então vamos de 4x4 alto, tomar cuidado para embicar aqui, né? A técnica de fazer travessia de alagado, hoje está um pouco mais profundo, é sempre você estabelecer uma velocidade contínua para criar uma pequena marola na frente do carro. Então sempre devagar, nunca se atravessa alagado em alta velocidade, fazendo aquele splash, né? Inclusive é uma lenda urbana, né? Muita gente acha que tem que passar rápido na água e não é. O carro sofre demais. Essa é a velocidadezinha ou seria um pouco mais rápido? Poderia ser um pouco mais rápido, mas essa também foi perfeita. Bom, então aqui foi fácil. Vai dificultar mais, Luiz? Vou fazer aqui uma última transposição e mergulhar. Então eu já vou com ela com o 4x4 ligado. Vou passar aqui no atoleirinho que a gente passou no começo, no 4x2 que foi difícil. Mas com o 4x4 ligado fica tudo fácil, né, Luiz? Facilita bastante, né? A capacidade do carro aumenta muito. Eu acho que a gente podia fazer um comentário também, que essa versão da Hilux que você está aí, ela tem um item interessante que é o bloqueio do diferencial traseiro, né? Que a gente acabou ainda não utilizando, por conta do tipo de teste que a gente está fazendo. Mas era legal a gente fazer algum comentário também, né? O fato é que esse dispositivo aqui, que tem aqui no console, ele só aciona quando a gente está com a reduzida. Se a gente tentar acionar aqui no 4x4 High, ele não vai, e nem no 4x2. Mas isso aqui é uma característica dessa picape, porque tem outras que permite, né, Luiz? Algumas do mercado permitem você acionar o bloqueio do diferencial traseiro até em 4x2, ou como você disse, 4x4 alto. A Toyota escolheu para a Hilux essa configuração, ou seja, só em modo reduzido é que ela aceita o acionamento do bloqueio do diferencial traseiro. Bom, tô alinhado para o mergulho inclinado ou não? Sim, podemos começar. A gente vai fazer essa linha aqui, ó. Vem nessa diagonal. Aí, vai nessa diagonal. 4x4 High e programa de estabilidade ligado. Esse aí, o pneu tá bem carregado. Alinha o volante um pouco para sua direita. E aí vamos bem devagarzinho agora. Ele vai começar a mergulhar. Aqui eu senti meio do carro pegar. Pegou numa pedrinha, mas tá pegando só o estribo. Podemos ir. Fez um barulho assim considerável, mas é normal isso em picape, né, Luiz? Por causa do estribo, né? Mas nem danificou nada, foi só a raspada mesmo. Olha lá, já encaixou na água e pronto. Um pouquinho mais rápido que você falou, né? O que seria o quê? Uns 8, 10 km por hora? No máximo, de 5 a 10 no máximo. Que aí você tem um embalo suficiente para vencer a resistência da água, cria uma marolinha que não é o suficiente para atacar o cofre do motor e os componentes mecânicos, e você faz uma travessia bem tranquila. Bom, Luiz, depois de todas essas provas aqui, de eu colocar você aqui no nosso campo visual da câmera dianteira, eu gostaria do seu parecer final sobre essa pequena demonstração rápida do que a gente viu aqui na Hilux.
Jorge, a gente sabe que a Hilux é um carro considerado como muito bom por fora de estrada, já não é segredo para quem acompanha o seu canal, a gente já teve outras oportunidades para mostrar isso. Hoje a ideia era fazer esses comparativos, né? Mostrar um pouquinho até onde vai 4x2, como é que funciona ou não o controle de estabilidade e tração em cada situação, onde o 4x4 ajuda muito. Então assim, a Hilux é um carro que tem uma ótima capacidade fora de estrada e demonstrou isso de novo pra gente aqui, mais uma vez. Ficamos bem longe do limite dela, né, Luiz? A gente falou de limite dessas situações, limite do carro está muito longe disso, né? Ela é capaz de superar situações fora de estrada bem mais agressivas do que a gente colocou aqui hoje. A gente só quis mostrar essas comparações, né? Entre o que dá para fazer 4x2, 4x4, liga, desliga, cada um dos recursos para o pessoal poder entender, acompanhar e cada vez mais ter esse domínio do que é o fora de estrada nesses carros tão legais. Bom, pessoal, como vocês viram mais uma vez, meu amigo Luiz Carquejo aqui dando aula pra gente. Vocês querem ver a Hilux numa situação mais difícil? Então faz o seguinte, deixa um comentário aqui no vídeo, que aí eu vou instigar o Luiz a procurar um lugar bem difícil pra gente pegar aí a Hilux ou uma SW4 e levar numa situação mais radical, né, Luiz? E é legal, só avisar, tá combinado. Então, a gente conta com vocês aí o comentário para convencer o Luiz que a gente precisa fazer mais um mais difícil. Mas e aí? Depois de tudo isso que a gente mostrou, a apresentação que a gente fez do carro e esse pequeno teste de 4x4 para mostrar um pouquinho mais da capacidade off-road da Hilux, a questão toda é, vale a pena colocar uma Hilux SRX na garagem? Para isso a gente tem que saber o preço. E em julho de 2022, preço público sugerido de R$325 mil nessa picape aqui. Não é barata, definitivamente não é uma picape barata. Então, vale a pena colocar uma picape dessas na garagem? E aí eu tenho uma observação muito importante. Se você apenas gosta de uma picape média para usar aí no dia a dia em situações mais corriqueiras, eu digo, essa picape aqui é bastante cara para você pensar em colocar na garagem. Existem outros modelos mais baratos e até mesmo mais acessíveis. Agora, se você é aquele cliente que, primeiro, roda bastante, segundo lugar, faz uso frequente de 4x4, não que seja o mais extremo, mas que você use bastante o 4x4 em situações mais difíceis e quer, antes de tudo, uma picape bastante confiável, aí, nessas situações, eu digo para você, a picape Hilux é exemplar para esse cliente que vai fazer o uso misto e constante da picape. Nessa situação, sim, vale a pena você colocar uma Hilux SRX na sua garagem. E aí, gostou desse vídeo? Então, por favor, pessoal, se gostou, deixa aí o seu like. É importante para a gente saber que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses vídeos bem detalhadinhos, dando dicas técnicas de como usar um veículo e até mesmo indicando se vale a pena, olha só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.